Vamos abrir as nossas Bíblias nessa noite. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Atos, capítulo 2, e versículo de número 36. Atos 2 e 36. Diz-nos o seguinte as Sagradas Escrituras: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, no início de nosso século, com tantas críticas ao cristianismo resultantes do movimento cientificista que engrandecia a ciência, críticas como aquelas provenientes dos evolucionistas que queriam negar a criação, críticas como aquelas vindas de Freud, que faziam do cristianismo uma neurose, críticas as mais diversas possíveis. Durante aquele período, muitos que se professavam cristãos, inclusive pastores, tentaram reinterpretar o cristianismo para o mundo, a fim de torná-lo, como eles pensavam, aceitável. Mas na realidade, aqueles homens estavam deturpando a mensagem cristã. Não entendiam eles que não apenas no século XX, mas em todos os tempos, o cristianismo foi tido, pelo menos o verdadeiro cristianismo, como uma loucura para o homem secular. Já nos dias do apóstolo Paulo, ele dizia: eu prego a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo já dizia que aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aqueles homens que se diziam cristãos e que agora estavam reinterpretando a fé de modo praticamente a negá-la, eles ignoraram isso, que sempre o cristianismo foi tido como loucura. Eles pensavam que apenas em nosso século é que a ciência estava se contrapondo ao cristianismo e mostrando-o infundado. Na realidade, irmãos, o pensamento de cada época contrapôs-se ao cristianismo, mas o cristianismo sempre prevaleceu. Os pensamentos seculares foram sempre ultrapassados pelas gerações subsequentes. Pessoas numa época pensavam que algo era verdade e descobriam na geração seguinte que era uma inverdade. Filósofos se mostraram equivocados. Pensadores que dominaram uma época inteira foram esquecidos. Mas é a mensagem cristã que tem prevalecido, porque tem continuado a mesma geração após geração. Mas aqueles homens, dizia eu, reinterpretaram a fé de modo a torná-la inútil. Começaram eles a apresentar-se como verdadeiros historiadores. E diziam eles: vamos voltar às épocas remotas e por meio de investigações históricas, vamos saber quem Jesus Cristo realmente foi. Sob o pretexto de serem historiadores e cientistas, aqueles homens conhecidos como os liberais, os teólogos liberais, despojaram a Bíblia de todo o aspecto sobrenatural. Criam que a Bíblia era um documento histórico que registrava fatos como qualquer outro. E em verdade até eles diminuíam a Bíblia em relação a outros documentos históricos, porque diziam que ela tinha aspectos mitológicos. Eles não acreditavam nos milagres. E aí já não estavam sendo verdadeiros historiadores,
porque o historiador verdadeiro é aquele que investiga todo o fato sem ter preconceito, mas eles já partiam do princípio de que os milagres narrados pela Escritura não haviam acontecido, que tudo aquilo era simbologia, que tudo aquilo era linguagem mítica ou mesmo mitológica. Quiseram eles voltar à época de Jesus, como achavam, para redescrevê-lo, agora sob uma investigação histórica autêntica, que segundo eles era autêntica, mas na realidade nada tinha disso. E meus irmãos, eles começaram a ver em Jesus não mais o Filho de Deus que fez-se carne e habitou entre nós. Começaram a vê-lo como um homem comum, como qualquer outro, dotado de maior lucidez intelectual, de maior discernimento moral, mas um mero homem. Todas as passagens em que a Bíblia relatava milagres, eles reinterpretavam para fazer os milagres aparecerem não como milagres, mas como outra coisa qualquer. Quiseram eles um Jesus puramente humano e não divino. Um Jesus homem e não o Messias profetizado. Roubaram todo o aspecto sobrenatural da fé. E segundo eles, estavam pregando um Cristo verdadeiro, de carne e osso humano, porque diziam eles que os demais cristãos haviam criado de sua própria imaginação um Cristo messiânico, que havia morrido de modo expiatório e ressuscitado ao terceiro dia, e seria ele homem e Deus em uma só pessoa. Contrapondo-se a estes teólogos liberais, surgiram os teólogos dialéticos. Os teólogos dialéticos eram o outro extremo dessa controvérsia. Eles diziam o seguinte: vamos acreditar que Jesus é o Salvador, vamos acreditar que Jesus é o Messias, vamos acreditar que ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia, porque isso dá esperança ao homem. E não queiramos saber se de fato ele foi o Messias, se de fato ele morreu, se houve ressurreição. Os teólogos dialéticos diziam o seguinte: não importa o que Cristo foi historicamente, não importa o que ele foi como homem real, o que importa é o Cristo da fé, é o Cristo no qual cremos, o qual nos traz esperanças. Não importa se os fatos descritos na Bíblia realmente aconteceram, o fato é que, crendo neles, os homens encontram maior disposição de vida. E estavam de um lado os teólogos liberais, querendo reduzir Jesus a um mero personagem histórico qualquer, e do outro lado os teólogos dialéticos, fazendo de Jesus uma ficção de fé. Meus irmãos, Pedro, nesse discurso do dia de Pentecoste, parecia estar prevendo o surgimento destas duas teologias falsas que surgiram no século XX. Porque veja o que Pedro disse: saiba, Israel. É o que ele diz no versículo de número 36 de Atos 2. Saiba, pois, com certeza. O que Pedro aqui está a dizer é algo que precisa ser do conhecimento de todos. Ele diz: saiba, saiba, com certeza. Ele dá argumentos, e nós iremos mais à frente ver que argumentos ele deu, pelos quais, segundo ele, se pode ter certeza do conhecimento de que ele está a tratar. Ele diz: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro está dizendo: o Jesus do qual eu falo é um personagem histórico, sim. Ele não é uma ficção da fé, ele esteve entre vós, ele andou entre nós, vocês o crucificaram. Pedro diz ao povo de Israel: o Jesus do qual eu falo é um Jesus tangível, real, histórico, realmente esteve entre nós, não é uma ficção, vocês o conhecem porque vocês o crucificaram. Mas eu quero vos dizer uma coisa: ele não é um mero personagem histórico qualquer, ele não é mais um homem que esteve entre nós, Deus o fez Senhor e Cristo.
Meus irmãos, para que entendamos quem Jesus foi, devemos examinar sua existência histórica e devemos interpretar os seus atos à luz das Escrituras, das profecias do Antigo Testamento. Se alguém olhasse para Jesus vendo-o operar sinais e prodígios, mas nada soubesse do que a Escritura falava sobre ele, iria acreditar que ele era um mero curandeiro, quem sabe um Deus no sentido pagão que veio estar entre os homens. Todavia, ninguém poderia ficar só numa ficção de um livro que não correspondia a dados reais. Jesus foi um ser histórico que se podia ver, e os sinais que ele fazia, a missão que ele cumpria, se poderia entender, porque toda esta missão e estes sinais estavam previstos profeticamente na palavra de Deus. Quero vos dizer uma coisa: Cristo foi um homem que esteve entre nós, era Deus feito carne, porém, porque a Bíblia Sagrada diz quem era aquele homem, diz que ele era Deus. Quando ele curava o cego, a Bíblia diz por que é que ele curava o cego, porque ele era o Messias, sobre o qual estava a unção do Espírito Santo, a fim de que ele abrisse os olhos aos cegos, colocasse em liberdade os oprimidos e desse alívio àquele que estava no cativeiro. Certa feita, Jesus entrou numa sinagoga e leu a passagem de Isaías capítulo 61, onde Isaías, falando do Messias, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para evangelizar os pobres, pôr em liberdade os cativos, dar liberdade aos oprimidos. Isaías falava como se fosse o Messias, porque falava profeticamente. Jesus leu o texto e disse: hoje se cumpriu a Escritura aos vossos olhos. Jesus queria dar àqueles homens um roteiro, uma bússola, um mapa, para que eles fossem acompanhando as atividades de Jesus, para que eles fossem acompanhando os feitos de Jesus. Os feitos de Jesus não ficavam à mercê da interpretação de cada um. Os atos de Jesus, o que Jesus fazia, não era para ser interpretado segundo a cabeça de cada um. Ele deu o roteiro, ele deu o mapa é a Bíblia. Jesus Cristo morreu no Calvário. Os espíritas dizem que ali foi um mero ato de abnegação, outros dizem que ali foi um martírio por uma boa causa. Mas eu quero dizer uma coisa: você não é livre para interpretar aquele ato foi interpretado não pelo homem, mas por Deus. Os homens o crucificaram, para os judeus era mais um homem morrendo, era mais um homem na cruz, mas para Deus aquele era o Senhor e Cristo, que está dando a vida por nós na cruz do Calvário. Devemos interpretá-lo pelas Sagradas Escrituras. Pedro disse: Jesus é real, vocês o crucificaram, mas entendam não ao seu modo, vejam não como um que foi crucificado por vocês, vejam como aquele que deu a vida dele por você, e que agora Deus fez dele Senhor e Cristo. Para provar que Jesus é real, na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 8, João diz o seguinte: e três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. É o que diz 1 de João, capítulo 5, versículo de número 8. Meus amados irmãos, esta epístola de João visava contestar aos gnósticos, que correspondiam àquela época aos teólogos dialéticos de hoje. Os gnósticos diziam que Jesus não tinha uma carne real, que sua crucificação foi aparente, que ele não sentiu dores, que todas as suas operações e curas físicas eram mera ilusão, porque segundo os gnósticos, Deus não se ocupa da matéria, só se ocupa do espírito. E João disse na sua epístola: quem não confessar que Jesus veio em carne é do anticristo.
O que João quer dizer é o seguinte: quem não reconhecer que Jesus é uma pessoa real, que esteve entre nós, que se fez carne, que pisou as nossas ruas aqui na Palestina, é do anticristo. Quem vê-lo como mera ficção é do anticristo. Quem tê-lo por mera ilusão é do anticristo. E João aqui diz porque 3 coisas testificam que ele é real. Em primeiro lugar, as águas. Ele entrou nas águas do Jordão. Imagine só você ir hoje a Israel, olhar o Rio Jordão passando e pensar, ele entrou aqui dentro. Jesus é real. As águas dão testemunho dele. As águas dão testemunho dele. João diz, a água dele testifica. Ele entrou lá, João Batista pegou ele na sua mão. Jesus não precisava ser batizado, mas ele quis entrar na água para mostrar que ele é real, que ele molhava o seu corpo, que ele mergulhava, que ele podia ser tocado. João Batista disse, eu é que deveria ser batizado por ti. Ele disse, mas batiza-me, porque importa cumprir a justiça. Ele foi batizado por João nas águas do Rio Jordão. As águas testificam que ele foi um ser histórico real, esteve entre nós. Mas também o Espírito, que desceu sobre ele naquele momento em forma corpórea de pomba. João viu. E também o sangue. Quando os cravos lhe atravessaram a carne, saiu sangue. Não era ilusão não, ali era sangue mesmo. O sangue molhou o madeiro. O sangue irrigou o solo quando pingou lá. Jesus morreu de verdade, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. A água, o Espírito e o sangue testificam da sua existência no meio de nós. Mas como eu disse, nós temos que entender a sua morte à luz das Escrituras, senão o veremos como mais um que morreu. Nós temos que entender a pomba que desceu à luz das Escrituras para que saibamos que é o Espírito Santo, senão pensaremos que foi mais uma pomba que desceu. Meus irmãos, se o homem não interpretar Cristo pela Escritura, ele vai sempre arranjar uma desculpa para tudo que Jesus fez. Não, quando ele curou não foi cura, foi isso. Quando o Pai bradou no céu, este é o meu filho amado em quem me compraz. Uns disseram, foi um trovão. Ouviram claramente a voz, mas eram tão incrédulos que pensavam em toda a explicação, menos que tivesse sido a voz do Pai. Disseram, foi um trovão. Existiam alguns que eram supersticiosos, acreditavam em aparições de anjos, mas não se guiavam pela Bíblia e disseram, foi um anjo. Mas outros ouviram plenamente, porque estavam inspirados pela Bíblia para interpretar o acontecimento, e disseram, foi o Pai que deu testemunho dele. Devemos entendê-lo à luz da Bíblia, sua morte, seu nascimento, sua ressurreição, e a Bíblia que fala para que ele veio. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, através de sua morte na cruz. Ele disse, eu vim chamar justos, ou eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, através de sua morte na cruz, ele promete-nos o perdão se nos arrependermos de nossos pecados. Ele chama os homens ao arrependimento para que possam usufruir, se apropriar do perdão de pecados que ele nos comprou na cruz do Calvário. Veja aí o que a Bíblia diz na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Veja como devemos interpretar os eventos da vida de Jesus pelas Escrituras. Primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Note, ele morreu. Morreu por quê? Porque o mataram? Não, ele morreu porque deu-se para morrer pelos nossos pecados. Como é que eu sei disso? Pelas Escrituras. Morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A morte e o sepultamento dele foram eventos públicos, eventos reais, históricos, interpretados à luz das Sagradas Escrituras. Sabemos ter sido ele morto pelos nossos pecados.
Alguém diz, e a ressurreição dele, pastor? Nós acreditamos nela só por causa que as Escrituras tratam disso? Não, porque homens também viram. Ele apareceu a pessoas, veja os versículos seguintes. E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, o versículo 4, segundo as Escrituras, versículo 5. E que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Portanto, a ressurreição de Jesus pode ser constatada historicamente. Alguns dizem, não pode ele ter ressuscitado, é anticientífico. Bem, o verdadeiro historiador não nega nada antes de averiguar. E se você for averiguar a ressurreição de Jesus pelos dados que a informam, você crerá nela. Se fosse levada a questão a juízo, você, por certo, se fosse do júri para decidir, teria que decidir que Jesus ressuscitou, porque pelos métodos usados em um tribunal se pode provar que Jesus ressuscitou. Não se sabe se Platão de fato existiu, só se tem os escritos dele, nenhuma prova de sua existência, nem de Sócrates, que só foi mencionado em escritos de terceiros. No entanto, as pessoas não questionam que Sócrates tenha existido, que Platão tenha existido, pois veja bem, sobre a ressurreição de Jesus, nós temos testemunhas. Alguém diz, mas essas testemunhas são mentirosas, mas foram mais de 500. Quando 500 estão mentindo, geralmente tem um que volta atrás. Geralmente tem um que com o passar do tempo diz, eu vou desistir disso. Mas esses 500 se mantiveram firmes, deram a sua vida por isso. Morreram sendo dilacerados por leões. Morreram sob fornalhas, sob fogueiras, dizendo, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Alguém diz, foi uma ilusão que eles tiveram, mas aqui diz que Jesus apareceu de uma só vez a mais de 500. Será que mais de 500 vão ter uma ilusão de uma só vez? Segundo os métodos pelos quais se prova um fato, num julgamento, Jesus ressuscitou. O evento de sua ressurreição é histórico. Agora, se soubéssemos que ele ressuscitou sem saber para que ele ressuscitou, de nada valeria. Para você saber para que ele ressuscitou, você tem a Bíblia. Se você soubesse que ele morreu, mas não soubesse para que ele morreu, de nada adiantaria. Mas você pode saber por que ele morreu através da Bíblia. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser o nosso advogado junto ao Pai, para interceder por nós dia e noite lá diante de Deus, por todos aqueles que se arrependerem de seus pecados e crerem no seu nome. Os homens o crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. O fato de sua morte e ressurreição é constatada no mundo dos homens. O sentido delas é constatado na revelação de Deus. Para que tenhamos uma revelação do sentido da morte e ressurreição de Jesus, precisamos da Bíblia e do Espírito Santo para iluminar os nossos olhos, para que atentemos para o que ela diz. Em Mateus 16, Jesus dirige-se aos discípulos e diz, uns dizem que eu sou profeta, outros dizem que eu sou Elias, vocês dizem o que de mim? Pedro, tomando a frente, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, quem te revelou isso não foi carne e sangue, ou seja, Jesus tinha carne e sangue, ele era real, ele era tocável, ele estava lá, mas não foi pela carne e sangue dele que Pedro soube disso, que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi a minha carne, o meu sangue, mas o meu Pai que está nos céus, através das Sagradas Escrituras. Quando Simeão tomou o menino Jesus no templo, ele que conhecia a Bíblia, olhou para Jesus. Era um ser real, ele estava pegando em Jesus. E ele tinha a Bíblia. Ele estava esperando o Messias. Naquela hora o Espírito Santo caiu sobre ele.
E ele olhou para o céu e disse: agora, meu Deus, leva-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. João Batista viu Jesus pisando nas águas do Jordão. Ele era real, quando ele pisava na água, a água se mexia. Mas João Batista, que o esperava, que dele falava, teve a revelação de Deus para reconhecê-lo naquele momento, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, a Bíblia nos diz o seguinte: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Muitos olhavam para Jesus e viam apenas um homem. Muitos olharam para Jesus e viram a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Quais foram esses que viram a glória de Deus na face de Jesus Cristo? Aqueles em cujos corações resplandeceu a luz de Deus que brilha nas trevas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós, os que cremos, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade, como vimos a glória de Deus na face de Cristo, porque a luz de Deus brilhou em nossos corações, porque o Espírito Santo pôs colírios nos olhos dos nossos corações, para que víssemos além da carne e do sangue, para que enxergássemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Hoje em dia, irmãos, todavia, não vejo tanto o perigo da teologia liberal, querendo um Cristo histórico, despojado, porém, de seu valor sobrenatural. Hoje vejo como perigo, não tanto a teologia liberal, que dizia vamos crer em tudo que o cristianismo diz, ortodoxamente, independente de ter ocorrido ou não, porque faz bem à alma. Eu acho que o maior perigo hoje é o evangelho pragmático que está por aí sendo pregado. Alguém diz: pastor, de que é que você está falando? Hoje em dia nas igrejas, irmãos, já não se fala mais da pessoa de Jesus. Mesmo em muitas das igrejas que se professam evangélicas, já não se demonstra mais a sua pessoa à luz das escrituras e dos fatos. Já não se conclama mais o povo a uma comunhão íntima com Ele. Já não se convoca o povo para conhecê-lo e ao poder de sua ressurreição. Hoje em dia se fala apenas no nome de Jesus, como se este nome fosse um amuleto. Se fala muito nas igrejas hoje, é acerca dos problemas cotidianos, temporais, pelos quais as pessoas passam. E se diz a elas que se elas usarem o nome de Jesus, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus vai-se embora, o problema desaparece. Não se fala da pessoa de Jesus, mas do nome dele, como se fosse o nome dele um amuleto. Na Bíblia, o nome representava sempre a pessoa. Jacó tinha esse nome de Jacó porque ele era um enganador. Jacó quer dizer enganador. Quando ele mudou de personalidade, de caráter, para melhor dizer, o nome dele foi alterado. Saulo quer dizer exaltado, porque Saulo de Tarso era um homem exaltado. Quando converteu-se por ter mudado o caráter, passou a ser chamado de Paulo, o humilhado. Na Bíblia o nome é a pessoa. O nome é a pessoa. Por isso que Deus, quando foi dar o seu nome, disse: vai e diz ao povo que eu sou o que sou. Ou seja, não havia como nominá-lo, porque sua pessoa é infinita. Não pode ser captada por inteiro pelo homem comum. Quando Jesus disse: Pai, manifestei o teu nome, ele não quis dizer que falou aos homens qual era o nome de Deus, ele quis falar que revelou aos homens a pessoa de Deus. Mas hoje em dia, as pessoas pegam as passagens que falam no nome de Jesus e divorciam de sua pessoa. E falam do nome de Jesus como um amuleto que pode ser usado nas horas de dificuldade. Me entristeço ao ouvir programas de rádio no qual o nome de Jesus tem sido banalizado.
A pessoa diz, vai ser uma bênção em nome de Jesus, não sei quem em nome de Jesus, para as coisas mais banais do mundo, se faz menção do nome de Jesus. Parece que se você ficar dizendo toda hora o nome de Jesus, uma auréola lhe protege. Os pastores falam no nome de Jesus para ser usado como uma arma, uma espécie de amuleto, sem falar da pessoa dele. E cada um define Jesus ao seu modo. E a única coisa que parece haver de comum entre os que se professam cristãos é a aceitação do nome de Jesus. Mas todos divergem quanto à concepção de sua pessoa. Como não se fala da pessoa de Jesus, apenas de seu nome, o vácuo, o vazio, a falta de conteúdo fica preenchida pela cabeça de cada um, e logo aparece um para dizer o meu Jesus é assim, o outro diz o meu Jesus é assim, porque não se fala de Jesus segundo as Escrituras, mas não somente do seu nome, para que cada um o conceba como quer. E já tem gente até imaginando um Jesus que lhe protege nas desonestidades. Ele está fazendo algo desonesto, e está com temor de que seja pego e diz, Jesus vai me ajudar, o meu Jesus vai estar comigo. Para ele, irmãos, a pessoa de Jesus é uma pessoa que sempre o está aprovando em tudo que ele fizer. Mas Jesus disse, eu vim à terra chamar os pecadores ao arrependimento. O Jesus do qual eu falo não é o Jesus que vai se dobrar a você, é o Jesus perante o qual você tem que se dobrar. O Jesus do qual eu falo não é o seu empregado, que você chama por ele e ele resolve tudo para você, mesmo quando você está errado. O Jesus do qual eu falo é aquele que morreu pelos teus pecados, te promete perdão, mas se tu te arrependeres, não é ele que vai se dobrar diante de ti, mas é todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra que tem que se dobrar e dizer que ele é o Senhor. Aleluia. Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Alguém diz, pastor, eu creio em Jesus, falo no nome dele, mas não sinto esses rios de água viva. É porque você está crendo no Jesus da sua cabeça. Mas se você crê em Jesus, conforme o aponta as Escrituras, do seu interior, disse ele, fluirão rios de água viva. Em Lucas, quando Jesus entrevista os seus discípulos, perguntando o que é que eles achavam dele, Pedro diz no capítulo 9, versículo 20, tu és o Cristo de Deus. Ou seja, tu não és o nosso Cristo, o Cristo da nossa cabeça, o Cristo da igreja tal, tu não és o Cristo da sinagoga tal, do templo tal, tu és o Cristo de Deus, o Cristo da Escritura, o Cristo enviado e apontado por Deus. Não creia no Cristo dos católicos ou dos protestantes, no Cristo de Maria ou de José, creia no Cristo de Deus, no Cristo das Sagradas Escrituras, e do seu interior fluirão rios de água viva. No dia de Pentecoste, Pedro disse, saiba com toda certeza a casa de Israel, que esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que que Pedro disse, saiba com toda certeza? Porque ele havia argumentado antes de modo suficiente para que essa certeza fosse possível. Vejamos aí em Atos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 22. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Note, o povo sabia que Jesus tinha feito sinais e prodígios, ele os fez de modo público. Portanto, a historicidade dos seus milagres era notória. A este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, sim, ele foi entregue na cruz, segundo o propósito de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Note, à luz dos homens, Jesus tinha sido posto na cruz para morrer por eles. Sob a luz da revelação de Deus, Jesus se entregou segundo o desígnio de Deus por nossos pecados. Versículo 24, ao qual Deus ressuscitou,
soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Vamos ver onde as escrituras falavam de sua ressurreição. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou seja, a putrefação do corpo. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Portanto, as escrituras, mediante Davi, prenunciavam sua ressurreição. Mas continua Pedro e diz, agora argumentando historicamente: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, quando Davi falou de um homem que morreria e ressurgiria, não falava de si próprio, porque a sepultura dele estava ainda entre os judeus. Versículo 30, sendo pois ele profeta, ou seja, então ele falava como profeta, anunciando o que havia de vir, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que da sua descendência, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. E para mostrar que havia prova histórica da ressurreição de Cristo, Pedro então diz no versículo 32, Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Note, Pedro argumenta pela história e pela Bíblia. Os fatos aconteceram, diz a história, e a Bíblia os interpreta. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, note agora Pedro diz, depois de ter ressuscitado, ele está lá em cima, ele governa céus e terra, está à destra de Deus. Essa é a prova bíblica, a afirmação de Pedro. Mas qual é a afirmação histórica, pastor? Note o que Pedro continua a dizer: e tendo lá em cima recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, naquele dia de Pentecostes que os discípulos falaram em línguas, que foram entendidas por pessoas de várias nacionalidades, sendo que eles eram galileus, e estavam falando de modo a serem entendidos por pessoas de diversas nacionalidades. Era um milagre que deixou muitos confusos, e Pedro então diz, porque Jesus está à destra de Deus é que vocês puderam ver isso, ouvir isto, presenciar este milagre. É uma prova de que ele reina. Naquela época o cego viu, o surdo ouviu, ainda hoje Deus está fazendo milagres em nome de Jesus, para que se demonstre que ele está vivo, ressurreto, governando e regendo ao lado de Deus. E é depois de tudo isso que Pedro vai dizer lá no versículo 36, saiba pois com certeza, quer dizer, está provado, vocês viram os sinais, a Bíblia diz de que se tratavam os sinais, vocês o crucificaram, a Bíblia diz que ele foi crucificado, não porque vocês o fizeram, mas porque ele deu-se por vocês. Ele ressuscitou, a Bíblia pronunciava a ressurreição dele, nós somos testemunha dela. Ele está à destra de Deus, a Bíblia fala dele como rei, e vocês viram agora ele reinando. Saiba pois com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus real, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. No entanto, irmãos, se é verdade todos os fatos que a Bíblia narra sobre a vida de Jesus, se a Bíblia os interpreta para que saibamos o sentido deles, a questão agora é essa: de que modo nós devemos contemplar Jesus? Devemos contemplá-lo na morte, na ressurreição, na glória? A Bíblia convida-nos a viver uma vida contemplativa, ou seja, olhando para Jesus em fé. Mas como devemos vislumbrá-lo em fé? Por certo, devemos vê-lo ressurreto e em glória. Mas em glória, irmãos, podemos ver o Jesus ressurreto, o Jesus em glória, o Jesus que morreu, porque Jesus ainda traz as marcas da cruz. João no Apocalipse disse, eu vi um cordeiro
que tinha sido morto, ou seja, eu vi marcas de morte, mas eu vejo ele vivo, pelo século dos séculos. Durante a Idade Média, uns diziam, fique imaginando Jesus morrendo, procure vislumbrá-lo na cruz, morrendo por você, se comova com isso. Até hoje a Igreja Católica tem os seus crucifixos, para que se vislumbre Cristo morrendo. Outros diziam, não, veja-o em glória, sentado no trono, esqueça da morte dele, ele já passou disso. Nós dizemos diferente, veja Jesus em glória, mas ele em glória tem as marcas da cruz, ele em glória é o Cordeiro que foi morto, mas eis que está vivo pelo século dos séculos. Eu não posso olhar para ele sem me lembrar de sua morte, e ao vê-lo me lembro de sua ressurreição, e quando o enxergo, vejo a destra de Deus Pai. Meus irmãos, eu não consigo dissociar a morte e a ressurreição de Jesus. Eu vejo nele os cravos na cruz, eu vejo vivo e ressurreto, e eu vejo assentado no trono, reinando sobre céus e terra. O crente perpetuamente, eternamente está olhando para um Cristo que foi morto, mas vive e reina pelo século dos séculos. Quando os judeus o virem ressurreto e como rei, diz a Bíblia no Apocalipse que os judeus o verão, aquele a quem traspassaram. Os judeus vão ver as marcas da cruz, vão ver os cravos, vão ver o lado ferido, mas ao mesmo tempo verão nele a luz de glória. Jesus, irmãos, tem uma luminosidade muito grande, que poderia ofuscar tudo mais. Mas os seus cravos brilham tanto, que mesmo com toda a luz, ainda podemos ver as marcas dos cravos. A cruz de Jesus não foi sua derrota, foi lá que ele triunfou do diabo, foi lá que ele esmagou a cabeça da serpente, foi lá que ele sepultou os nossos pecados. Meus irmãos, a cruz não é um evento triste do qual não queremos nos lembrar, pelo contrário, nós pregamos Cristo e esse crucificado, nós cantamos a Deus louvores pelo sangue de Jesus. Hoje nós partimos do pão e comemos do cálice para se lembrar que ele morreu por nós, mas ao mesmo tempo fizemos isso no domingo, que é o dia em que ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Vi um cordeiro que foi morto, mas eis que ele está vivo pelo século dos séculos. Ele traz os cravos, e ao mesmo tempo ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, que tem a cabeça como ouro depurado e os pés como latão reluzente. Ele é o que vive, mas é o que morreu. Quando eu olho para Jesus, eu concentro os três eventos: morte, ressurreição e glória. E glória. Louvado seja Deus. Mas ainda tenho mais que vos dizer. Enquanto nós contemplamos Jesus deste modo, o Espírito Santo trabalha em nós. Se você vê um Cristo em glória sem cravos, você está vendo outro Cristo. Cuidado, o diabo se transfigura em anjo de luz, mas o diabo não se transfigura naquele que morreu. Se você vê apenas cravos, cuidado. Se você não vê glória, você está vendo a imagem do crucifixo que ficou na sua mente. Mas se o seu coração conseguir, porque a mente não consegue, não é imaginando, não é retrato, não tem figura que retrate isso, mas se o seu coração pela fé enxergar um Cristo que tem marca de morte e está vivo, então você está vendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com os olhos do coração. Mas enquanto olhamos para Cristo deste modo, o Espírito de Deus vem trazê-lo a nós. O mais maravilhoso, irmãos, é que nós aceitamos o Cristo que veio, morreu, ressuscitou, ascendeu, está vivo. Mas quando nós o aceitamos, ele vem morar no nosso coração pelo seu Espírito. Eu lhe apresento a Cristo segundo a carne, o Cristo humano que veio, morreu, ressuscitou, ascendeu, tem corpo. Mas para que você, a partir daí,
o tenha em espírito no seu coração, enquanto você o vislumbra glorificado, exaltado, com as marcas da cruz pela fé, você o conhece de outro modo, não lá, mas aqui, porque ele vem morar no seu coração pelo Espírito Santo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, Paulo diz: ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não é mais assim que o conhecemos. O que Paulo quer dizer é o seguinte: todos nós conhecemos sobre Jesus segundo a carne, o que ele veio fazer, como ele fez a obra. Mas quando cremos neste Cristo real, que esteve entre nós, morreu, ressuscitou e ascendeu, ele vem estar em nós pelo seu Espírito, e nós vamos conhecê-lo de outra forma, além da carne. Na transfiguração, o rosto de Jesus brilhou, suas vestes resplandeceram. O que foi que aconteceu? A divindade de Cristo, o Verbo, que estava ocultado na carne, saiu e brilhou no corpo. A palavra ali usada para a transfiguração é metamorfô, que quer dizer ter forma do lado de fora segundo o que se é do lado de dentro. Na hora da transfiguração, o que estava dentro de Jesus, o Verbo de Deus, a divindade, o Filho de Deus, saiu pelo corpo, ou seja, expressou-se pelo corpo, e o rosto de Jesus brilhou, as vestes resplandeceram. Os discípulos, que nunca o tinham visto daquele modo, ficaram maravilhados. Mas logo em seguida aquele evento passou, e a glória do Cristo divino retraiu-se de novo dentro do corpo. Mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário, quando Jesus tomou sobre si os nossos pecados e sua carne foi rasgada, e nós comemoramos isso hoje quando partimos o pão, a Bíblia diz que naquele momento um véu foi rasgado. No templo dos judeus existia o chamado lugar santíssimo, onde a glória de Deus aparecia. Mas entre os homens e o lugar santíssimo havia um véu. Jesus era Deus, coberto pelo véu da carne. E tomou ele sobre si os nossos pecados na sua carne, ao destruir a carne pela morte. Ele destruiu os nossos pecados, mas quando ele fez isso, ele rasgou o véu para que a divindade dele pudesse vir até nós, para que pudéssemos ir além do véu e comungar com Cristo espiritual e eterno, que pode habitar agora no seu coração. Os testemunhos de Jeová dizem: se isso é verdade, então ele não pode ter ressuscitado em corpo, porque se ele tivesse ressuscitado com o corpo vinha com ele e o véu se fechava de novo. O testemunho de Jeová não sabe de nada. Jesus ressuscitou com o corpo, mas o corpo ainda estava rasgado. Ele disse: Tomé, olha aqui os cravos. Foi com o corpo, mas o véu ainda estava aberto. O caminho para você se encontrar com o Cristo espiritual, com Deus eterno, com Deus que há em Jesus Cristo, é a sua carne. Aceite a morte dele hoje à noite. Confie no sangue que ele verteu. Veja o assunto aos céus, à destra de Deus, como o que morreu e ressuscitou. Aceite-o como Salvador, e você irá além do véu, além da morte dele, para encontrá-lo em glória nas alturas. O Espírito Santo vai fazê-lo real à sua vida. Vamos ficar de pé. Irmão Cleiton, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios. Eu não lhe preguei religião. Pergunte-se a si mesmo se eu lhe preguei. Eu lhe preguei Jesus. Eu não lhe falei de mim. Eu não lhe disse o nome dessa igreja. Eu não apenas fiz menção do nome de Jesus. Eu lhe falei da pessoa mais maravilhosa do mundo. Não retratei plenamente, porque ele é muito maior do que as minhas palavras.
mas o Espírito Santo está aqui para falar ao teu coração aquilo que eu não pude falar. Aceite o Cristo de Deus, não o teu Cristo, não da tua cabeça, da tua imaginação, esta ficção. Esse daí não existe, esse daí não salva. Mas o que está aqui salva, porque o que está aqui está lá, e hoje à noite pode estar aí no teu coração. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjo, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória, foi recebido na glória, na glória, na glória. Fala, Deus, nessa noite, descortina os céus, ó Pai, revela aquele que é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Oh, meu Deus, atrai vidas a Cristo nesta noite, para que sejam salvas em nome de Jesus. Nesta noite, eu pergunto quantas pessoas aqui dizem: pastor, eu não sou crente, eu ainda não entreguei a minha vida ao Cristo de Deus, mas eu quero hoje à noite fazer isso. Levante a sua mão e eu quero orar por você agora. Onde você estiver, como eu estou fazendo aqui na frente, levante a sua mão e nós vamos orar pela tua vida. Onde está a primeira pessoa nesta noite que quer entregar o coração a Jesus? Você que não é crente, que diz: pastor, se eu morresse agora não sei para onde iria, mas eu quero ter a certeza de que estarei no céu com Jesus quando isso me ocorrer. Levante bem alto a sua mão para que oremos pela tua vida. Se houver alguém que está desviado e quer se reconciliar com Deus, faça como eu estou fazendo aqui na frente. Levante sua mão e nós vamos orar agora pela tua vida, para que Deus te dê um novo coração, para que Deus te dê uma nova vida. Não resista à voz de Deus. Não deixe nesta noite de entregar o seu coração, a sua vida nas mãos de Jesus. Onde está a primeira pessoa que nesta noite quer fazer uma entrega da vida a Cristo? Deus está esperando por você. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, Cleber. Se houver alguém que quer entregar o coração a Jesus, você pode levantar a sua mão ou pode até olhar para a pessoa que está do seu lado, para um crente, e dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. O que é que eu tenho